Eu quero iniciar este dia com um lamento da minha mulher, da Adriana, que quando viu ontem a chamada do Jornal da Band, já disse: não faça isso. Era um anúncio de que a Angelina Jolie tinha feito mastectomia radical por causa da tendência e da constatação de um gene com características cancerígenas idênticas às que matou a mãe dela com 50 e poucos anos de idade. E ela fez a operação, tirou as glândulas, não alterou a visualidade estética, cobriu com um material que eles não sabem se foi silicone ou gordura, e ela estaria bela, mas foi uma intervenção violenta. Veja a matéria, preste atenção num comentário do meu querido amigo Ricardo Boechat, e a seguir um prolongamento sobre câncer de mama e recomendações que as mulheres precisam levar sempre a sério, assim como os homens precisam levar a sério as recomendações sobre a próstata. Veja lá. A atriz e símbolo da sensualidade do cinema americano Angelina Jolie surpreendeu hoje ao revelar que retirou os seios. A cirurgia foi feita depois de um teste genético que apontou a probabilidade futura de um câncer. Veja na reportagem do correspondente da Band nos Estados Unidos, Luiz Megali. A atriz de 37 anos, uma das mais belas e bem pagas do mundo, afirma que tomou a decisão ao pensar nos 6 filhos, 3 biológicos e 3 adotivos. A mãe de Angelina Jolie, Marceline, também atriz, morreu aos 56 anos, depois de uma década de batalha contra um câncer. As crianças me perguntavam se o mesmo podia acontecer comigo. Escreveu em um artigo publicado hoje no New York Times. Sempre disse a elas que não se preocupassem, mas a verdade é que carrego um gene defeituoso. O defeito a que Angelina se refere está no gene BRCA1. Em pessoas saudáveis, ele ajuda a eliminar células que podem se tornar cancerosas. Mas, se não funcionar bem, multiplica por 5 a possibilidade de um tumor. A atriz, com apoio do marido Brad Pitt, decidiu realizar uma dupla mastectomia preventiva após um exame detectar o problema e calcular em 87% a chance de ela desenvolver no futuro um câncer de mama e em 50% a de a doença atacar os ovários. Entre fevereiro e abril deste ano, ela submeteu-se a uma sequência de operações para a remoção dos seios e substituição por implantes. A possibilidade de ficar doente, segundo a própria atriz, caiu para 5% após a intervenção. Para mulheres que estejam lendo isto, espero que ajude a saber que existem alternativas, diz o artigo. Já posso falar aos meus filhos que eles não precisam ter medo de me perder para o câncer de mama. A atitude de Angelina já influenciou pelo menos uma mulher. Uma apresentadora da TV CNN anunciou hoje que teve um tumor na mama diagnosticado há 3 semanas. O exame, que detectou a possibilidade de a atriz desenvolver um câncer, custa mais de $3 mil e está fora da cobertura da maioria dos planos de saúde. Por isso mesmo, não está ao alcance de todos. Mas fabricantes aqui nos Estados Unidos se esforçam para popularizar o teste preventivo. As empresas dependem de uma autorização do FDA, o órgão que regula o comércio de medicamentos, para oferecer em farmácias os testes caseiros. Enquanto isso não acontece, os kits podem ser comprados a partir de $100 pela internet. O cliente recebe um tubo para coleta de saliva, envia o material pelo correio e, em semanas, o resultado, que indica as chances de desenvolver uma série de doenças, chega por e-mail. Uma das empresas tem como garoto propaganda o ex-boxeador Muhammad Ali, que luta há quase 30 anos contra o mal de Parkinson. Using our genetics, 23andMe is getting down to the basis of what causes this illness. Luiz Megali, de Nova York, para o Jornal da Band. Uma decisão como a da atriz Angelina Jolie levanta uma série de dúvidas, a começar pelo radicalismo do procedimento. Ela tirou os 2 seios em função de um prognóstico, de uma perspectiva de câncer. Não havia ali a presença de uma única célula doente, cancerosa, nos seios de Angelina Jolie.
Foi uma antecipação a essa possibilidade. Especialistas dizem que existem alternativas para prevenir o câncer e evitar a cirurgia traumática sempre de retirada dos seios. O câncer de mama é responsável pela morte de 458 mil pessoas por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. É o câncer que mais atinge mulheres e sua incidência só tem crescido nos últimos anos. Sônia é uma das vítimas. Como a mãe teve a doença, desde os 35 anos ela faz os exames de rotina. Mas aos 46... fui surpreendida com um nódulo maligno e a necessidade de uma perda, então, da mama esquerda inteira. A medida não teria sido necessária caso Sônia tivesse feito o mesmo procedimento de Angelina Jolie. A atriz americana passou por uma mastectomia sem precisar comprometer a pele do seio e o mamilo. Em uma cirurgia como a dela, os médicos retiram as glândulas mamárias e colocam uma prótese, que pode ser de silicone ou até de gordura retirada da própria paciente para preencher o seio. Antes, Angelina fez um mapeamento de seus genes, que determinou o risco de 87% de ter o mesmo câncer que matou sua mãe. No Brasil, o sequenciamento genético para descobrir se há risco de câncer na mama ou no ovário não é custeado pelo SUS. E, raramente, os planos de saúde se dispõem a cobrir os custos que podem chegar a, no mínimo, R$8 mil. O material a ser analisado é encaminhado a um laboratório nos Estados Unidos. Por isso, o valor tão elevado. Além do que, os médicos dizem que não há necessidade de passar por todo esse procedimento para lidar com o câncer. A cirurgia é um procedimento de exceção, não é a regra, né? A regra é um acompanhamento rigoroso, adequado, ou eventualmente em algumas situações até medicamentos preventivos em situações muito especiais. Esses medicamentos podem reduzir pela metade a chance de ter a doença. Já a cirurgia diminui em 90%. E como 1 em cada 5 casos é hereditário, a prevenção ainda é o melhor remédio. Se você tem uma história familiar de câncer, especialmente numa idade precoce, independente da sua idade, você deve discutir essa questão com o seu ginecologista.